Salve, salve família, Maloqueco na voz, certo? Iniciando mais uma edição, mais um episódio do podcast Carandiru Rua, episódio de número 8, certo família? Hoje eu tô muito feliz e muito orgulhoso de ter conseguido trazer ela que é produtora cultural, ela que é jornalista, mas não é só jornalista, ela é jornalista do Alma Preta, certo família? Ela que é poetisa também, mano, de nível aí estadual, passou da semifinal brabíssima, certo? Tem um trabalho muito bonito. Também é escritora, dentre várias outras facetas aí que se eu for falar, vou me estender aqui, certo família? E é com muita honra, satisfação e alegria que eu apresento pra vocês Afropati! Satisfação, minha parceira. Muito obrigado por ter colado aí com nós, mano. Eu que agradeço o convite, de verdade. Tô muito feliz de ter uma pessoa do seu nível aqui, mano. Nossa. Da hora, mano. Imagina, cara, eu sou do mesmo lugar que você, só que do outro lado, extremo. Gratidão, mano. Da hora, mano. Já vamos começar trocando uma ideia. Mano, é uma conversa descontraída, sem aquela necessidade da formalidade, né, mano? Até porque nós é assim no dia a dia, nós né, pra você ver. Nós somos assim, nós é assim, daquele jeito, e erro de português foi a colonização, certo? Exatamente. Daquele jeito. Mano, queria te perguntar como que você desenvolveu esse sonho de ser jornalista, você é jornalista com formação, de onde surgiu esse sonho? Aliás, vamos fazer uma linha cronológica aí, né? Antes disso, me fala quem é a Afropati, como que você, enfim, né, mano, galgou esses patamares. Bom, eu sou da Zona Sul, sou do Jardim São Luís, nascida e criada no Jardim São Luís. Meus pais vieram da Bahia para São Paulo, se conheceram aqui em São Paulo, os dois são da mesma cidade, mas se conheceram aqui por um monte de coincidências. Sou filha única do meu pai, tenho uma irmã por parte de mãe, que inclusive está grávida, tem uma nenenzinha chegando aí. Eu sempre gostei muito de esportes. Esportes foi uma paixão assim muito de primeira, sabe? E na escola acho que foi uma das coisas que mais me aproximou das pessoas, né? Eu não era aquela aluna exemplar, mas também não era aluna bagunceira, então ficar ali no meio termo, né? Então eu sinto que o esporte foi o que me aproximou do que eu sou hoje. Sempre fui apaixonada por futebol, sou São Paulina fanática. Somos, né? Sou São Paulina. E aí, essa questão do esporte foi que realmente me aproximou de coisas, de pessoas. Fiz parte da torcida organizada por alguns anos. E eu acho que a partir disso foi o que moldou a minha vontade de ser jornalista, né? Sempre gostei de escrever, sempre fui uma amante da escrita. Inclusive, quando eu era mais nova, eu tinha um caderninho de versos. E eu acho que esse é o meu primeiro momento, assim, como escritora mesmo, sabe? Eu não era tanto naquele momento de inventar versos, mas de rimas, sabe? Eu gostava muito da questão das rimas, mas eu não era muito de produzi-las. Eu gostava muito de copiar, sabe? Aqueles versinhos de amor é uma flor roxa que nasce no coração dos trouxas, essa coisa. E aí eu tenho pra mim que esse é o primeiro contato que eu tenho com a escrita de verdade, assim, com poesia, com rima. E aí, precisei juntar isso de alguma maneira para realizar o sonho de fazer faculdade. Eu comecei fazendo administração, mano. Eu fiz um semestre de ADM e odiei, assim. Foi uma das piores coisas que eu já fiz. Gastei uma grana, porque, né, não consegui fazer a faculdade pública, então eu fui pra particular. E aí, fiz um semestre de ADM, foi horrível, assim. E aí, logo em seguida, no ano seguinte, no mesmo semestre, assim, eu finalizei o semestre, pelo menos esse ciclo eu precisava terminar, e aí fui pro jornalismo, ali foi onde eu me encontrei de verdade. E aí foi também um choque de realidade, né, como eu costumo dizer, eu conhecia pessoas que eram única e exclusivamente de quebrada, eu não conhecia pessoas que tinham grana, eu conhecia ali, sabe, pra mim era todo mundo no mesmo patamar, não era uma questão que eu questionava muito. Sabe? Tanto a questão de cor quanto essa questão financeira. Não era algo que eu questionava. E aí, dentro da faculdade, foi que eu entendi essa realidade de ser uma pessoa periférica, de ser uma pessoa preta e de ver que eu sou pobre, sabe? De ver uma pessoa falar que não vai poder fazer um trabalho porque ela vai passar o fim de semana em Nova York, porque ela precisa mostrar o lookinho dela na festa de Halloween em Nova York que ela foi convidada.
sabe? Por uma agência de modelos e isso e aquilo, sabe? Não era o mesmo lugar, a gente não falava do mesmo lugar, a gente estava no mesmo lugar, mas não fazíamos parte de uma mesma coisa. E aí esse choque de realidade foi grandão. E aí nesse meio tempo eu conheci o Desenrola e Não Me Enrola, que é uma mídia independente e periférica. E aí eu fiz o Você Repórter da Periferia, se eu não me engano foi a 5ª edição. E aí Você Repórter é uma formação de jovens periféricos. Eu fiz parte de uma turma de 20 alunos. E aí foi que realmente eu entendi que era o jornalismo que eu precisava fazer. Mas não era o jornalismo esportivo como era o meu sonho inicial. Né? Meu sonho era ser repórter de campo, era estar ali na beira do gramado conversando e viajando. E quem sabe ser uma correspondente, sei lá, de Champions League, alguma coisa desse tipo, sabe? Esse era meu sonho, de ser repórter de campo. Quem sabe uma Renata Fã, sabe? De estar apresentando um programa de TV voltado para o esporte, principalmente para o futebol. E aí, quando eu conheci o Desenrola, eu entendi que tinha outras vertentes do jornalismo. Né? E aí, o jornalismo periférico me derrubou, assim, e me levantou na mesma hora, sabe? De derrubar no sentido de realidade, sabe? E aí, eu sinto que eu perdi tempo não questionando algumas coisas que aconteciam comigo, sabe? De ter uma fala racista aqui, mas, pô, essa pessoa só falou assim comigo porque ela não gosta de mim. E tá tudo bem, as pessoas não precisam gostar de mim o tempo todo, não precisam gostar de tudo que eu faço, mas eu não conseguia entender que aquilo era uma questão estrutural, que aquilo que era racismo, sabe? E pra mim era única e exclusivamente porque essa pessoa não gostava de mim. Então, fui passando, fui deixando, não fui questionando. E aí, quando eu entrei na faculdade, pra ser jornalista, a gente precisa questionar as coisas. E aí, esse choque de realidade também foi bem grandão. E hoje eu sou jornalista da Alma Preta. Passei pelo Desenrola, como eu estava falando, passei pelo Desenrola como aluna e depois eu fui contratada. E aí eu fiquei um pouco mais de um ano lá, fazendo pautas sempre voltadas para a periferia, sempre questionando as ações, não questionando necessariamente, mas sempre mostrando o que a periferia tem de bom, o que a periferia tem de legal, o que a periferia tem para oferecer, para a periferia principalmente. Né? E aí o Desenrola me trouxe nesse lugar de falar da quebrada, para a quebrada e com a quebrada. Sabe, de trazer essa linguagem mais coloquial, como você estava falando, de nós vai, nós é. Esse foi o lugar onde eu me permiti escrever dessa maneira. E aí foi quando eu peguei ainda mais gosto pela escrita. Na faculdade ainda eu conheci o Sarau da Cooperifa, então eu já conheci esse movimento de estar dentro de um espaço para que as pessoas recitem poesia, mas ainda não era o meu lugar. Eu ia, eu conhecia, mas ainda era para mim mais um lugar de rolê. Sabe? Um rolezinho que a gente tem toda terça-feira, pós-faculdade. Então, terça-feira, uma terça de vez em quando, passava lá, encontrava uns amigos, a gente tinha uma resenha, tomava aquela gostosinha e ia embora. Sem necessariamente passar por aquele quilombo que é a Cooperifa, aquele centro de cultura que é a Cooperifa. E aí, depois de um tempinho, foi que eu entendi melhor o lugar, o espaço e até comecei a fazer parte, né? Da hora. Eu acho muito importante essa necessidade da gente expressar, para além das nossas opiniões. Acredito que o jornalismo tem muito disso, né? De você expor sua opinião mediante um assunto. E é muito louco você optar por isso num país onde trata o jornalismo de maneira muito sensacionalista, né? E a gente que enxerga a realidade de dentro para fora, é muito importante a gente gritar o que realmente acontece. Exatamente. De maneira íntegra, né? Não Exatamente. só uma parte, sei lá, que descreva as nossas mazelas, né? Sim. E, cara, é muito louco, porque, assim, na minha opinião, não existe um jornalismo imparcial. De verdade, Kiko. A partir do momento que você escolhe uma pessoa para entrevistar, isso é parcialidade. A partir do momento que você escolhe o assunto que você vai falar, é parcialidade. Sabe? Então, assim, o jornalismo, ele tende a mostrar outras faces, sabe? Não posso única e exclusivamente falar com uma pessoa. Por exemplo, hoje na Alma Preta, a gente publica pautas de segurança pública, por exemplo. E aí aconteceu uma violência, por exemplo, a Operação Escudo que está rolando lá em Santos. E aí a gente fala sobre a Operação Escudo, mostra os fatos, fala quantas pessoas morreram, por exemplo, mas a gente precisa pedir
o parecer da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Então a gente precisa mandar um e-mail e informar que esse contato foi feito. Isso é ética, sabe? Então assim, não tenho como dizer que o jornalismo é imparcial a partir do momento que a gente faz escolhas, sabe? Então se você tem uma escolha, você tende a estar para um lado, sabe? Então é importante a gente falar que tem essa necessidade, sabe? De ouvir todos os lados, mas não é em todos os momentos, sabe? Até porque a gente vive numa situação, num contexto de ter que se posicionar constantemente, né? Exatamente. E aí a gente tem essa arma, esse mecanismo e esse equipamento que é o jornalismo, né? E é muito importante ter pessoas do seu perfil no jornalismo, mano. Porque a gente sempre vê as pessoas representadas no jornalismo, principalmente de acordo com a TV, com aquele mesmo padrão de sempre, né, mano? Exatamente. A minha intenção era justamente... Assim, eu não tive esse sonho de trabalhar na TV exatamente, né? A minha intenção, se fosse para trabalhar na TV, seria como repórter de campo, talvez como apresentadora, mas não era necessariamente uma vontade de estar na TV. Eu amei o rádio. Por exemplo, na faculdade eu tive um programa de rádio voltado para todas as editorias, mas a minha era o esporte. Então eu falava sobre futebol internacional. As minhas aulas eram sempre nas terças-feiras, e aí dia de rodada da Champions League é terça e quarta. Então eu tava sempre ligadinho no que tava rolando na rodada para já dar os placares da rodada, e na quarta-feira já mencionar também quais seriam os jogos e tal. E assim, o rádio eu me apaixonei, sabe? O rádio foi um lugar onde eu me encontrei muito. Então não era necessariamente estar só com a minha carinha preta e meu cabelo black lá na TV, sabe? Mas era também de ocupar espaços que não necessariamente eram meus até aquele momento. Eu não entendia que eu poderia ter esse compromisso com rádio. Revista também eu adorei fazer, sabe? Mas assim, a TV nunca foi algo que eu almejei muito. Nossa, eu quero um dia estar na Globo, eu quero muito estar um dia na Band, quero muito estar um dia aparecendo todo dia na TV. Não era bem isso. Eu nunca tive muito essa vaidade. Eu sinto que é um pouco de vaidade, mas não era sobre isso. Principalmente depois do Desenrola, como eu disse, sabe? O lugar de comunicar a periferia... A periferia não tá sempre na TV. Tem muita gente que nem tem TV em casa, sabe? Então, assim, a nossa intenção era falar com esse público, mas não necessariamente através dos mesmos meios, sabe? E é isso, eu sinto que hoje, o meio onde eu estou, eu tenho a minha importância, eu tenho o meu valor. Hoje eu estou num portal de notícia com esse viés racial, né? Que é a Alma Preta Jornalismo. A Alma Preta já tem 8 anos de estrada. Eu tenho 7 meses lá. E eu sinto que eu tenho feito um diferencial, principalmente, cara, quando eu vejo que as pouquíssimas pautas voltadas ao rap, ao hip hop, são minhas. Quando se trata de esporte, principalmente voltada a pessoas pretas, são minhas, sabe? Então, assim, eu tenho feito a minha contribuição também para o meu público, que é majoritariamente público preto. Então, vamos falar sobre pessoas pretas que fazem a diferença de alguma maneira, sabe? Vamos falar sobre uma primeira mulher negra fazer alguma coisa, uma primeira pessoa negra que chegou a fazer alguma coisa. Essa semana mesmo eu publiquei uma pauta sobre a primeira juíza federal, sabe? E é uma mulher incrível, assim. Ela foi a primeira mulher, a única mulher da turma dela a se formar, e a terceira do estado da Bahia. Tá ligado? Então, é uma mulher extremamente importante, tá ligado? Precisei falar sobre isso. Ainda mais se tratando hoje da justiça que a gente tem, sabe? Que é majoritariamente branca, e quando tem uma mulher, ela, além de não ser o que a gente espera, né? Nós, pretos, periféricos, ela não se parece conosco de maneira nenhuma, sabe? Não é uma pessoa periférica, não é uma pessoa preta, e quiçá uma mulher, sabe? Nas raras vezes é assim. Então, essa é a minha contribuição para Alma Preta hoje, sabe? Trazer principalmente mulheres negras importantes, e principalmente o rap, o hip hop num todo, sabe? Eu estou planejando uma lista de mulheres negras para se ter numa playlist, sabe? Principalmente voltadas ao rap. O samba, ele tá muito atrelado à Alma Preta, extremamente, assim. É um dos principais assuntos que a Alma Preta trata hoje. Então eu sinto que tá bem representado. Sabe, o samba tem muitas pautas lá sobre isso. Tem muitas pessoas que fazem parte disso hoje. O meu editor-chefe hoje, ele faz parte da Camisa Verde e Branco.
Então, sempre que tem alguma pauta voltada pra isso, ele tá sempre lá, ele tem sempre uma sugestão. Só que eu sinto que pro hip hop isso não se deu dessa maneira, sabe? Então, eu sinto que eu não vou dizer uma porta-voz, mas eu sou uma representante disso ali, sabe? De trazer o que eu conheço, o que eu acredito, o que eu acho importante pra dentro de uma mídia tão importante e com uma grande relevância. Sabe? A gente tá com um pouco mais de 600 mil seguidores no Instagram. Mas é isso, eu sinto que hoje eu sou representante de um lugar que é meu, sabe? Eu sou do hip hop, eu posso não ter entendido que eu sou o hip hop desde sempre, sabe? Mas o fato de ser uma mulher preta que tem essas questões a serem resolvidas, sabe? Que passou por muita coisa e que muitas delas eu já ouvia em músicas, mas não entendia que era pra mim, sabe? Eu acho que esse lugar hoje, eu faço muita questão de tomar posse, sabe? De ser um lugar meu. Hoje eu sou hip hop, o que eu faço hoje é hip hop. Foda. Tá ligado? E eu ia te perguntar também se você tem noção de que pelo menos isso aconteceu comigo, em uma pesquisa assim, que eu fiz mesmo, por cima assim, de que muito provavelmente você possa ser a única jornalista do seu bairro. E se você tem noção do impacto disso? Não tenho. Sinceramente, o que eu não tenho? Eu acho que eu não sou uma pessoa de ficar mensurando muito o que eu faço, sabe? O que eu deixo de fazer. Eu não tenho muito essa vaidade mesmo, sabe? Apesar de achar importante saber quem são as pessoas que estão no meu bairro, de saber o que elas fazem, de mostrar o que eu faço também, sabe? Mas eu acho que eu não tenho muito essa noção não, mano. Não tenho. Acho que eu nunca me questionei também sobre isso, sobre a importância do que eu faço hoje também para o meu bairro, sabe? E isso, inclusive, é uma mudança que eu preciso ter, já que eu sou uma pessoa que preza tanto pelas questões sociais do meu bairro, inclusive, sabe? Eu preciso ter algum tipo de movimentação que esteja atrelado a isso, sabe? Algo que, inclusive, a partir dessa pergunta eu vou repensar como aplicar isso no meu dia a dia, porque atualmente eu percebo que não é bem assim, sabe? Mas eu percebo isso um pouco mais dentro da minha família, sabe? Eu sou a primeira pessoa a se formar da família do meu pai. Da parte da minha mãe eu sou a terceira, né? Tiveram algumas pessoas aí que fizeram isso antes, mas ainda assim somos poucos. A minha avó teve 11 filhos, sabe? São mais de 50 netos e ter 3 formados. Sim. Sabe? Hoje somos, se eu não me engano, hoje somos em 5 formados. Mas quando eu me formei, eu fui a terceira, né? Então, eu percebo isso mais dentro da minha família, sabe? O impacto que eu tive, o respeito que a minha família tem hoje por mim, não pelo fato de eu ser uma jornalista formada, mas por ter chegado até onde eu cheguei, sabe? Por ter passado pelo que eu passei, por ter sido mega difícil, ter que abrir mão de fazer um rolê no final de semana, de estar com os meus amigos, porque eu precisava pagar a faculdade, sabe? Os meus pais suaram horrores para pagar a faculdade. Minha mãe lava o banheiro de boy até hoje. Tá ligado? Meu pai trabalha em portaria até hoje, sabe? Meu pai tá aí na tentativa de se aposentar, sabe? A perspectiva ainda são pelo menos mais 4 anos, sabe? Então, assim, eu sinto que a minha favela, que sou eu, e os meus familiares ainda não venceu, sabe? O meu projeto de favela venceu é esse, de tirar minha mãe de lá de onde ela tá hoje, de tirar meu pai de lá de onde ele tá hoje, para que eles possam ter uma qualidade de vida que eu possa fornecer. Sabe? Porque eles me favoreceram muito. Os dois trabalharam muito para pagar minha faculdade, sabe? Eu terminei o meu último semestre da faculdade, que era quase um salário mínimo e meio. Nossa. Tá ligado? Meus pais, mano, minha mãe ganhou um salário mínimo, meu pai ganhou um salário mínimo. Quase impossível. Entendeu? Então, assim, eu fiz por merecer também a confiança que eles me deram. Terminei a faculdade sem nenhuma DP, sabe? Eu me esforcei. Eu realmente fiz aquilo acontecer. Era o meu sonho me formar, era o sonho dos meus pais que estavam ali. Eles podiam ter comprado o apartamento deles em outro momento. Podia já ter o carrinho na garagem deles em algum momento, porque foi mais ou menos o preço de um apartamento pagar minha faculdade por 4 anos, tá ligado? E eu fiz muito, sabe? Pra realizar esse sonho que era meu e dos meus pais. De ter Meus pais planejaram por muito tempo, sabe? Pra me fornecer essa possibilidade de me formar. E é isso, eu sou extremamente grata que os meus pais fizeram por mim e eu me dediquei muito, tá ligado? Abri mão de muita coisa, vendi trufa na faculdade pra conseguir fortalecer de alguma maneira. Trampei durante 6 meses num ponto de táxi,
por 6 horas por dia. Em pé, com meia hora de almoço, eu ganhava R$1 por carro. Tá ligado? Ficava na frente do Hotel Hilton e outros 2 hotéis ali, que inclusive no World Trade Center, que a gente foi lá uma vez. Ficava ali naquela região, eu ficava abrindo e fechando portas de carro de boy o dia inteiro, de táxi pra boy o dia inteiro. R$1 por carro, cara. Loucura. Tinha dia que eu ganhava 5 conto, 6 conto. O que me fortalecia mais é porque eles pagavam a passagem e eu tinha passe livre. Então eu conseguia fazer esse bem bolado aí no fim do mês, sempre faltava, né? Porque eu precisava sair da minha casa, ir pro trabalho, do trabalho pra faculdade, da faculdade pra casa. Então, faltava no fim do mês e aí esse dinheirinho é que me fortalecia. Então, eu ganhava R$100 por dia, tipo, por semana, aliás. Era R$100 pra minha mãe. Mãe, não sei o que você tá precisando aqui em casa, mas o que eu sei é que não tá faltando nada. Sabe? Minha mãe também nunca me permitiu saber exatamente o que a gente estava passando de dificuldade. Nunca soube quando meus pais estavam brigados. Então, assim, eu sinto que essa minha questão de não questionar tanto as coisas também foi um pouco por causa disso, sabe? Os meus pais, eles evitavam muito me contar quais eram as dificuldades, tanto deles quanto da quebrada. De estar um dia saindo de casa pra ir pra escola e ter um corpo estirado no chão e minha mãe falar, não, ele bebeu muito, ele tá bêbado, dormindo. Como? Bêbado, cheio de sangue do lado? Tá ligado? Essa foi a minha realidade também. Mas os meus pais não me deixavam ver que era isso. Sabe? De ter tiroteio na quebrada e eu não saber do que tava. Não, são fogos. Sabe? E isso me deixou um pouco... talvez um pouco cética do que tava rolando por fora. Sabe? E aí quando veio esse choque de realidade, ele veio de uma vez só. Sabe? Aí me assustou muito. E aí eu tive um pouquinho dessa crise de identidade, tipo... Como assim tá acontecendo tudo isso do meu lado e eu não tô vendo? Tá rolando tudo isso aqui. Onde que eu tava esse tempo todo que eu não via? Sabe? Isso me trouxe uma crise de identidade muito grande. Mas aí as coisas foram... Eu tive uma base, um apoio muito grande, principalmente na faculdade, pra lidar com isso. Porque eu chamei uma professora uma vez pra gente conversar sobre isso. Falei, olha, eu não tô entendendo quem eu sou. Você falou que eu sou preta. Mas o que é ser preta? O que eu preciso fazer pra ser uma mulher preta, assim, que nem você? Que eu vejo que você é super poderosa, sabe? Que você você transcende essa energia ancestral, isso e aquilo que eu nem sabia o que era até aquele momento, mas eu já sentia, sabe? Aí eu cheguei nela e falei, tá, mas aí, o que eu tenho que fazer pra ser assim que nem você? Exista, seja você, sabe? Mas questiona, lê tal livro, lê tal pessoa, conheça tal pessoa. Então, a partir disso, eu fui moldando a minha identidade, sabe? A partir dessas vivências na marra. Tá ligado? E é muito louco, mano, pensar que, tipo, facilmente você tem o que é preciso e o que é necessário pra entrar pra história, mano. Muito louco. A gente vive num país onde ruas são nomeadas com nome de colonizadores, mano. Estátuas são colocadas com o nome de colonizadores. E eles entram pra história com um legado ruim, mano. E você, tipo, muito provavelmente a primeira jornalista de uma geografia... talvez até grande, tá ligado, mano? Facilmente você poderia ter uma rua com o seu nome, por que não Patrícia Santos? Em qualquer, mano, muito mais do que uma viela, tá ligado? Devia ser uma avenida, mano. Tá ligado? Por causa dos feitos, mano. E eu que acompanho de perto, mano, meu Deus do céu, tá ligado? É impressionante. A gente tem alguns movimentos pra que isso aconteça, mas... tipo, a gente conversou com a Sheila, né? E ela tava falando sobre a importância de guardar as memórias, tá ligado? Então, mano, para pra pensar, tipo, o que você fez, mano, era o suficiente pra ter você em algum livro didático. Porque a gente, mano, por exemplo... E é louco também pensar que há pessoas que entram pra história, mas não mudam de vida, mano. E já tem o que é suficiente pra entrar pra história, mas não mudam de vida. Isso é muito louco. Tipo, eu li o livro Quarto de Despejo da... Era esse exemplo que eu ia dar. Entendeu, mano? E ela não mudou de vida, mano. Da Carolina... Exatamente. Ela ficou extremamente famosa... Né? Naquele período, Carolina Maria de Jesus foi uma das escritoras mais lidas daquele ano. Eu não lembro exatamente o ano, mas teve um ano que teve uma tiragem de 80 mil livros dela vendidos. Isso é louco. Tá ligado? E aí, onde que foi parar esse dinheiro? Porque ela morreu na mesma. Ela morreu catando lixo. Sim. Ela morreu catando papel. O filho dela morreu atropelado porque era usuário de droga. Sabe? Ele era dependente químico e morreu no centro de São Paulo... atropelado indigente. Na indigência, mano. Tá ligado? Então, assim, é muito louco o quê? Quando a gente parar pra pensar quem são as nossas referências e quais são as referências
que estão aí para serem vistas de verdade, sabe? A gente estava conversando ali nos bastidores sobre a importância, por exemplo, da Conceição Evaristo. Ela é sim uma mulher importante, Demais, sabe? Para a literatura como mulher, para a literatura como uma mulher preta. Mas eu sinto que ela não conversa com a periferia, sabe? A literatura dela não é coloquial a ponto de a minha mãe conseguir ler. Minha mãe é semi-analfabeta. Minha mãe finalizou a 8ª série. Tá ligado? Não é uma leitura agradável para minha mãe. É uma leitura agradável para mim. Eu adoro a Conceição, sabe? Mas eu sinto que ela não tá nesse mesmo lugar. Eu quero estar. Eu quero que a minha mãe um dia leia o meu livro e entenda tudo o que eu estou falando, mas não porque eu sou filha dela e porque ela conhece a minha história, mas porque ela entende a importância de ler. Porque ela entende a importância do que o meu livro pode fazer de diferença na vida dela, sabe? Então, assim, eu quero estar nesse lugar, sim, de fazer a diferença na vida das pessoas. Sim. O máximo de pessoas que eu puder. Hoje o meu coletivo está nesse lugar, sabe? Eu tento fortalecer outras pessoas. Eu tenho um coletivo de audiovisual voltado para artistas periféricos. Então, hoje a gente consegue fortalecer os artistas que fazem parte do nosso coletivo, do nosso quadro Artista da Vez, com uma cesta básica. E a gente está planejando a nossa antologia. A gente está fortalecendo os artistas da maneira como a gente pode, sabe? Fizemos um corre danado para conseguir essa parceria com a CUFA de Heliópolis, sabe? A gente tenta manter o máximo que a gente pode nessa parceria e quem sabe fazer mais, sabe? A gente conseguiu a Paulo Gustavo agora, estamos levando o slam para as escolas, estamos levando para as escolas de Itapecerica da Serra, no caso. E é isso, que a minha intenção mesmo é justamente essa, sabe? Fazer diferença na vida de alguém de uma maneira... Acho que simples, sabe? Simples mesmo. A minha intenção é ser simples. Eu queria te perguntar também, mano. Como você conseguiu o feito de ser campeã estadual de xadrez, mano? Que loucura, mano. Que loucura. Keiko, isso aí foi no ensino fundamental. Tinha um professor de matemática, o professor Francisco, lá no meu bairro. E ele dava aula de xadrez, assim, nas horas vagas, num cantinho, assim, sabe? Não era bem uma sala. Era tipo um almoxarifado, no canto, assim, da escola, sabe? A gente, às vezes, jogando xadrez, caía as coisas, assim, na gente. E aí ele se dispôs, ele abriu uma turma. Eu vou abrir uma turma de 6 pessoas aí. Quem quiser aprender a jogar xadrez, vem pra cá, tal dia, tal hora, que eu estarei aqui pra ensinar. E aí fui uma vez, eu gostei, falei, poxa, muito legal, vou. E eu sempre gostei de esporte, né, que nem eu falei, até então o xadrez nem era considerado um esporte, hoje em dia é. E eu falei, poxa, eu gostei disso aqui, eu vou vir mais vezes. Aí eu avisei minha mãe, falei, mãe, eu tô aprendendo uma coisa nova na escola, eu queria permissão, né, você pode assinar aqui, por favor, pra poder estar comparecendo na escola e tal. Minha mãe assinou, de boa. E aí eu fui uma vez, eu fui outra, fui pegando o gosto, até o dia que eu ganhei do meu professor. Caraca. Aí ele falou, não, pera, tem alguma coisa aqui. Aí aqui não, tem alguma monstro. coisa. Foi, mano. E aí ele me inscreveu no campeonato estadual de xadrez. E aí nessa época, quando a gente foi, ele já tinha mais turmas, né? Ele dava aula em uma outra escola na Quebrada também. E aí ele conseguiu, como tinha uma demanda grande, ele abriu mais uma turma, eu fiquei na primeira turma e tinha mais uma turma em outro dia da semana. E aí fomos, né? Locamos um busão, foi metade da escola, assim, uns pra assistir, outros pra competir. E, cara, eu ganhei. Caraca. Eu acho que foram 6 partidas, tipo, uma fase de grupo e eliminatória depois, tá ligado? Mano, eu ganhei de todo mundo, cara. Eu acho que isso foi em 2008. Eu tenho as minhas medalhas lá em casa. Vários checkmates, cara. Eu amassei todo mundo, foda-se. Eu tenho 2 anos seguidos de competição. No primeiro eu fiquei com o primeiro lugar e no segundo ano eu fiquei em terceiro. Caraca, mano. Foi demais. Você concorda com o Santos Drummond, com o poeta Santos Drummond, que as peças brancas sempre saem na frente? Mano, é verdade. Isso é uma regra do xadrez, cara. Mesmo, é verdade, é uma regra do xadrez. E aqui parece a sociedade, né, mano? Saem na frente. Doideira! Eu também acho. Eu não sei te dizer o porquê dessa Você tem uma ligação com o esporte que é muito forte, né, mano? Mano, e aí na mesma época que eu tava competindo no xadrez, eu tava treinando pro atletismo. E aí eu fui campeã estadual no 100 e 200 metros rasos. Ainda bem que você, olha. Eu podia estar nas Olimpíadas esse ano, cara. Se dedicar pro slam também, e aí fudeu também. Então, e aí no slam também. Eu gosto desses esportes individuais, dessas coisas individuais e tal. Mas eu não tenho essa competitividade, vamos dizer assim, que no slam precisa de ter. Sabe? Eu não sei te dizer, mas tudo que eu participei até hoje...
eu conquistei com desempenho meu, sabe? Muito Eu certo. participei ainda de uma competição de resistência, que eram 800 metros, revezamento 800 metros, e não rolou. Eu não sei o quanto eu sou boa nesses esportes em equipe e tal, mas é isso, no xadrez é uma competição totalmente individual e no 100, 200 metros rasos também, totalmente individual. Então assim, não que no slam não seja, né, mas não sei te dizer, mas eu sempre fui muito boa em colocar uma vontade muito grande nas coisas que eu me proponho a fazer, sabe? Eu sinto que é isso, foi muito bom essa experiência de ser uma campeã estadual. Eu devia ter trago as minhas medalhas, eu não achei que a gente ia falar sobre isso, mas eu devia ter trago. Eu tenho 2 medalhas de xadrez, eu acho que eu tenho mais 3 de atletismo. Acho que é mais ou menos isso, porque teve a de participação também, né? Teve uma outra competição que eu fiquei um pouquinho mais lá embaixo, mas, cara, foi muito legal, assim, foi uma fase muito louca. E na sua estreia no Campeonato Estadual de Poesia também, você chegou longe pra caramba, parceiro, mano. Eu não sei o que aconteceu naquele Não, eu dia. sei, você amassou a placa, Cara, mano. foi muito louco, assim, foi muito louco. Eu competi mesmo, assim, em final em 2 slams, que foi no slam delas, pelo qual fui representar no SP. Chave. E pelo underground, que eu cheguei na final também, que é o slam lá da minha quebrada, lá no Capão Redondo. E, cara, eu cheguei na semifinal do Slam SP, assim, e eu não tinha poesia, eu precisava de 6 poesias no mínimo pra chegar até a semifinal, eu tinha 4. Aí uma foi um improviso, assim, muito doido, acho que eu tinha 5. E aí a última, assim, foi improviso, que aí eu fiz uma curtinha, foi dando uma notícia de que eu estava recém-contratada pela Alma Preta. E aí foi muito louco que a que organiza, né, o slam delas, ela me chamou naquele dia e falou assim, olha, foi uma das melhores coisas que eu já vi acontecer no slam, por ser uma conquista, sabe? As pessoas vêm aqui falando de dor, seja pessoa preta, seja pessoa branca, seja pessoa rica, seja não seja, ela vem falar de dor. E aqui você vem falar de uma conquista, usou o mínimo de tempo que você precisava pra falar dessa conquista, e aquilo me marcou muito, sabe? Ela comentou uma vez assim que no momento que aconteceu uma coisa com ela no Slam BR, acabou o Slam BR pra ela ali. Eu sinto que pra mim acabou desse jeito, sabe? Eu falei o que eu precisava falar, do jeito que eu tinha que falar, eu não precisei sangrar, e não era sobre isso que eu queria fazer no slam, sabe? A minha intenção não era fazer uma poesia de sangue, de eu preciso ganhar, porque eu quero derramar um sangue pra poder participar, não. A minha intenção nunca foi essa. Eu fiz uma poesia de amor, eu fiz a poesia de mais militância que eu tenho, falando um pouco sobre a minha vida na faculdade, sobre como que foi entender que eu sou uma mulher preta na faculdade, que eu sou uma mulher preta e periférica na faculdade, e dessa conquista final de ser uma jornalista favelada, sabe? E uma outra sobre amor, uma sobre o meu pai, a outra não lembro qual que foi, mas foi isso, tipo, foi muito eu dentro daquele momento. Em nenhum momento eu menti, sabe? Eu deixei de contar quem eu sou e também não precisei fazer o que eu não queria, que era essa minha principal preocupação, sabe? De fazer o que eu não quero. Poxa, eu preciso, pra estar no SP, eu preciso sangrar, sabe? Falar de sangue, falar de gente preta morrendo, gente preta baleada, mãe preta sofrendo. Não, eu não quero falar mais disso, sabe? Embora isso também tenha feito parte da minha vida em alguns momentos, em alguns quesitos, a minha mãe também já sofreu muito, sabe? Mas eu não quero falar disso, sabe? Não é a minha realidade hoje, sabe? Eu vivo numa condição melhor hoje, então vamos falar sobre isso, vamos falar sobre coisas positivas, sabe? Eu giro em torno disso, sabe? Tentar manter sempre a positividade, eu acho que é uma das minhas maiores virtudes, inclusive. Da hora. Falando sobre positividade, mano, a gente vive num contexto de sociedade onde muitos homens não assumem a paternidade, né, mano? E eu vejo que você fala muito que com você aconteceu o processo inverso. Você tem um carinho, uma admiração pelo seu pai. Tava com ele hoje. E é muito lindo ouvir você falar sobre isso, porque eu também tenho essa mesma relação com meu pai, tá ligado? Com meu coroa. E é bom falar disso, mano, da importância dessa estrutura familiar pro nosso desenvolvimento como ser humano, como artista, como profissional. E eu vejo que seu pai é uma pessoa de inspirar, de encher os olhos de falar, tá ligado, mano? Parece que ele sendo um ótimo pai pra você, é como se ele contribuísse pra minha vida também, tá ligado, mano? Bom, cara, porque meu a sonho gente é esse. mano, porque, ó, por exemplo, eu conheci você, mano, e você é uma pessoa muito positiva. Você é uma pessoa muito positiva e ele tem muita responsabilidade nisso. Não que sua mãe não tenha também. Tem. Mas, tipo,
é maior, né? Esse sentimento, né, Nossa, mano? eu não sei te dizer qual que é o meu sentimento pelo meu pai, assim. Esses dias eu sonhei que tinha acontecido uma coisa ruim com ele. Cara, eu acordei muito mal, assim, sabe? Mas o meu pai é meu alicerce, meu pai é meu ponto de luz, assim, na minha vida. Ele foi quem me ensinou a ler. Meu pai é... Nossa, se eu falar muito dele assim, eu choro, de verdade. Meu pai é um cara incrível. Vamos falar muito dele. Não, meu Deus do céu, não, meu pai é um ser de muita luz, assim, ele é um cara incrível, ele é um ótimo pai, ele é um ótimo marido, ele é um ótimo avô pra minha sobrinha, e ele é muito bom, assim, pra todo mundo que faz parte da família, sabe? Todo mundo admira muito meu pai, respeita muito o homem que ele é, respeita muito a história dele, ele fez isso por ele mesmo, sabe, o tempo todo também. Meu pai sempre é muito ele, sempre foi muito ele, sempre fez o melhor dele pra que a gente pudesse pisar fofo, sabe? Meu pai trabalha muito, assim, muito, muito, muito. E nunca foi um cara de vaidade também, sabe? Nunca, cara, nunca. Meu pai é um cara extremamente simples. Meu pai é um ser de muita luz, ele é um cara de muito respeito por todo mundo que o conhece, sabe? E a minha intenção é justamente essa, poder falar pra todo mundo o quanto eu sou feliz por ter uma família estruturada. O quanto eu sou abençoada por ter uma família estruturada. Só que é muito louco, Keiko, porque em algum momento eu senti uma culpa, sabe? De tipo assim, pô, você tem pai e mãe. E, cara, o normal não é esse. O certo não é esse, o ideal não é esse, não é isso que todo mundo sonha. Eu me senti mal algumas vezes por ter um mínimo, que é um pai da hora, que é um pai que nunca me bateu, que é um pai que não abusa de mim, que é um pai que, sabe, que pelo contrário, meu pai é só alegria na minha vida, sabe? Como fosse um privilégio, entendeu? Absurdo, é um privilégio teus pais, absurdo, mano. Sabe? Não é só ter um pai vivo, ter um pai presente, mas meu pai é um cara muito legal. Sabe, meu pai, a qualquer momento, eu não tenho problema nenhum em apresentar meu pai pra qualquer pessoa. Sabe, pelo contrário, se eu pudesse levar meu pai em todos os lugares que eu vou, ele se encaixaria em qualquer lugar. Ele conversaria sobre qualquer coisa com qualquer pessoa. Sabe, meu pai é um cara muito alto astral. E é São Paulino também. Qual o nome dele? Edivaldo. Deixa aí uma mensagem pro Edivaldo. Pai, aí, te amo, você é o amor da minha vida. Meu Deus do céu. Mãe, Edivaldo, te amo também. Te amo satisfação, também. Edivaldo. E minha mãe sabe desse meu amor, assim, pelo meu pai. E nunca foi um problema, pelo contrário, pelo amor de Deus. Mas, assim, minha mãe sabe muito desse sentimento que eu tenho pelo meu pai, desse carinho. Ela mesma fala assim, o primeiro amor de uma mulher é o pai. Sabe? E o meu pai é meu primeiro e maior, assim. Meu pai é... Ai, vou até parar de falar, senão eu choro mais. É muito importante falar disso, mano. A gente é a continuação dos nossos pais, Exatamente. mano. Né? Principalmente quando eles nos assumem como filho, de cuidado, de formação de caráter. Então o que eu falo nas poesias é reflexo do que eles me ensinaram, do que meu pai me ensinou. Exatamente. Eu carrego um pouco do meu pai, na verdade um pouco não, muito do meu pai em tudo que eu falo e faço. E todos os conselhos que ele me deu, acho que foram muito importantes para hoje eu parar poucos minutos e sentir orgulho de mim também. Como que seu pai chama? José. José. E minha mãe Maria. Manda um beijo pro seu José também, ó. Pai, te amo, certo? Vou te ver essa semana. Assim que eu puder, vou lá ver ele, vou levar ele pra pescar, mano. Que nós tá mó cota pra fazer, pra pescar e não consegue, um dos meus maiores sonhos é levar meu pai pra pescar também. Aí, esses dias, eu fiquei sabendo que ele não é tão, assim, de pescar. Ele gosta de peixe. Ele gosta de peixe, mas a ideia dele não é tanto pescar. E eu não sabia, cara, eu idealizando várias coisas aqui. Leva ele pra pescar lá, você não gosta de pescar, deixa aí, vai pra gente não ficar trocando ideia, bebendo, fazendo alguma coisa, ele bebe? A gente bebe. Ô, Glória, eu preciso conhecer o Edivaldo. É Edivaldo? É, Edivaldo. Edivaldo, nós temos que tomar aquela. Gelada. Aquela. A gente tava tomando umas hoje. E aí eu falei pra ele que eu vou levar ele num rodízio, né? Um rodízio de japonês. Que eu acho que ele vai se divertir um pouco mais. Assim, vai. Ele já chegou no estádio com você, não? Cara, ele foi uma vez. Mas o meu erro foi levá-lo na torcida organizada. Ah, é embaçado, né, entendeu? mano? Aí eu assustei um pouquinho o velho, porque eu tava muito na empolgação na época. Então eu levei ele no jogo contra o Grêmio, Campeonato Brasileiro, e eu levei ele no meio da bagunça. Então assim, saiu o gol, a galera começou aquele...
sabe, empurrando e ninguém liga, porque é um gol do Lógico, é seu um time, gol, no mano. estádio, no meio da torcida Inflama, organizada, né, a parada. E aí meu pai não é muito assim de muvuca, muito Tô de ligado, ele é bagunça mais e tal, na- ele é mais na dele. Da hora. Cara, assustei muito, ele nunca mais foi. E aí ele me julgava e me criticava muito, assim, por você vai fazer o que naquele lugar? E se alguém se esbarra em você e te machuca? E se rola uma briga de torcida? Porque na época que eu colava muito, ainda podia ir 2 torcidas, né? Então, dava uns B.O.zinhos. dava uns beozinhos. Então, assim, eu saía de casa, meu pai tava aqui, ó, que Deus te abençoe, te proteja, te cuide. E pelo amor de Deus, qualquer briga, você sai fora, porque eu não quero ver você chegar com a cara arrebentada em casa, sabe? Essas coisas, mas nunca deu errado, não. Mano, eu acho da hora isso, tá ligado? Principalmente essa segurança que nos dá, né, mano? De tipo. Porque a gente também tem essa responsabilidade de manter eles seguros, assim. E confiar na gente, né, mano? Pra sair, por exemplo, vai sair, tem que comunicar, mano, os pais. Tem que. Aí hoje eu já não preciso mais por causa dessa. Olha, ó, você errado aí, ó. Porque, tipo assim, hoje eu não preciso mais comunicar, né? Óbvio, eu sou uma pessoa. Me considero adulto, Sim. né? Moro na minha Paga casa as com a minha contas. namorada, minhas contas. Só que antes disso, eu sempre fui uma pessoa solta, né, mano? Tipo, ele sempre confiou em mim pra sair, pra fazer minhas coisas, minhas responsas. Também sempre fui ali da cultura, sempre colhendo nas batalhas. E ele nunca viu isso como, tipo, a sensação que eu tenho que ele falou, ó, meu trabalho foi feito, confio no meu filho e marcha, né, mano? O caráter tá moldado Tá até moldado, aqui, né? não vai ramelar. Tá A ligado? minha cara, Keiko, ela foi mais assim, porque eu fui uma adolescente um pouco rebelde nesse sentido. Bota De não fé. avisar. Olha você errado aí, ó. Sabe, eu confesso que foi um dos meus maiores erros, assim, como adolescente. Mas eu não era muito de sair. Só que quando eu saía, eu não queria voltar. E aí, se eu atendesse o telefone da minha mãe ligando, meu pai ligando, pedindo pra voltar, eu ia ter que voltar. E aí, o que eu fazia? Não atendia. Não atendia. Se eu não atendo, eu não tenho que voltar. Claro. Esse foi um dos maiores motivos, assim, de conflito entre eu e os meus pais. Mas foi um dos poucos. Eu fui uma adolescente muito tranquila, sempre fui muito educada, eles confiaram sempre muito em mim, assim. E esse foi um dos motivos que eles perdiam um pouco da confiança. E aí eu cada vez saía menos, né? Porque você não avisa, você não sai mais, né? Geralmente são esses os acordos. E aí logo depois eu entrei na faculdade cedo, né? Entrei com 19. Aí é que foi doideira. Porque assim, eu já estava me considerando adulta, dona do meu próprio nariz, mas na época eu estava sem trabalhar, eu estava fazendo só faculdade. E aí a coisa foi ficando diferente, porque eu precisava me manter, eu queria fazer o meu rolê, eu tinha que manter o rolê. Meus pais já estavam se matando de pagar a faculdade, como que eu peço dinheiro pra ir tomar uma cerveja com as minhas amigas no final de semana? Se nem meu pai tá podendo comprar uma cerveja pra beber comigo e com a minha mãe no final de semana. Sabe? Não é assim que as coisas são. E aí eu fui me colocando de volta no meu lugar, me tranquilizando de novo, e aí as coisas deu tudo certo depois. Hoje a nossa relação é muito boa. Eu saí de casa tem 4 anos. 4 anos que eu saí de casa, mas porque eu quis. Meu sonho sempre foi morar sozinha, viver a minha vida sozinha, porque eu sabia que os meus pais tinham me dado uma base para que isso acontecesse. Sabe? A minha base é muito boa, muito firme, muito sólida. Se eu precisar, eu sei que eu tenho um lugar pra voltar. Mas, inclusive, eu falei isso pra minha mãe no final de semana passada. Agora que a gente se encontrou, eu falei, mãe, meu maior sonho é não precisar voltar. Eu não quero ter que voltar. E ela falou a mesma coisa, eu não quero que você volte. Sabe? Não porque ela não gosta de mim, da minha presença na casa dela, mas hoje é outra coisa. Ela mora só ela e meu pai. Os dois têm a paz e a tranquilidade deles pra fazer o que eles querem em casa. Sabe? Me ter de volta em casa ia ser uma responsabilidade que eles não estão mais acostumados a ter. Eu também não quero voltar. Então, tá todo mundo muito bem na sua casa. Eu moro na minha casa com meu namorado também. Minha mãe mora com meu pai, na casa dela. Tá tudo bem, a gente se encontra nos finais de semana, a gente se vê, se diverte, se encontra, é sempre muito bom. Sempre muito bom. Sempre, sempre, sempre. E é isso, eu pretendo me manter assim. Da hora, mano. Dentre todas as suas façanhas, você também é escritora, né, mano? Eu creio que até os cachorros estão ansiosos pra ouvir, mano, sobre esse assunto, né, mano? Eles estão ansiosos também que vai ter baile hoje, eles estão latindo. Mas vamos falar sobre o seu livro. Você tem um livro chamado O Carro-Chefe. Quando você conhece a literatura, quando você se conecta com os livros, tem essa relação de produzir seu livro, me fala também do seu coletivo Incentivarte. Fala pra gente dos projetos e marcha. Bom, eu sempre gostei muito de ler.
Literatura sempre esteve muito presente, assim, na minha casa, na minha vida. Meus pais sempre fizeram muita questão de me incentivar, sabe? De ser meu aniversário, o presente que eu ganhar é um livro. Ficava meio frustrada às vezes? Ficava, não dá pra negar, né? Você é adolescente, com 14, 15 anos, ganhando um livro de presente, sabe? Eu queria um tênis, eu queria alguma coisa mais legal, mas sempre foi um incentivo da parte deles. Meus pais, como eu falei, eles não estudaram muito. Meu pai estudou, se eu não me engano, até a 8ª e a minha mãe até a 6ª. Então, assim, eles queriam realmente me dar um futuro e eles sempre souberam que o estudo era o futuro pra mim. Que a literatura seria uma das portas a serem abertas pra mim. E eles fizeram muita questão de me ver estudar, de me ver correr atrás dessas coisas, né? E aí eu sempre fui muito de ler, sempre gostei muito de livro e tal. E aí, os livros, o meu livro, na verdade, assim, ele foi um processo dolorido, árduo, mas muito gratificante, sabe? Eu comecei mesmo com a intenção de escrever o livro a partir do momento que eu conheci o Islã. O Islã eu conheci em 2022 por conta de uma pauta que eu fui escrever para o Desenrola e Não Me Enrolo. Né? Na intenção também do Desenrola abrir um pouco o meu olhar para isso. Né? Eles já sabiam que eu não conhecia e que o Islã seria uma maneira de abrir a minha visão, né? As portas de um novo espaço para mim, de um novo motivo para questionar algumas coisas, para entender outras e tal. E aí eu fui lá no Islã do 13, fui fazer uma cobertura lá, entrevistei algumas pessoas. E aí depois eu fui no Islã Oz, também entrevistei algumas pessoas. E depois eu fui no Ticoatira, aqui na Zona Leste, né? Mas outro lugar, assim, outro rolê. E aí eu entendi que, poxa, eu posso escrever mais alguma coisa que não seja só as pautas que eu escrevo hoje. Eu não preciso escrever só sobre jornalismo, sabe? Por mais que já tenha muita coisa envolvida aí. Né? Eu queria ter uma literatura um pouco mais poética, por conta dos livros que eu li na faculdade também, sobre livro-reportagem, que contam histórias de casos específicos. Eles tendem a ser um pouco mais extensos e eles não tratam logo... Por exemplo, no jornalismo hoje, a gente tem o que chama de lead, né? Que as primeiras informações têm que estar no primeiro parágrafo. E a minha intenção era destrinchar um pouco mais isso, contar como tinha acontecido, para depois contar o que aconteceu de verdade. Sabe? No jornalismo tradicional isso não é permitido. Não tem como existir um jornalista sem que as principais informações estejam no começo. E a minha intenção era realmente destrinchar um pouco mais. E aí eu conheci esse formato. Quando eu conheci o Islã, me deu uma abertura muito grande para assuntos. Como eu falei, a minha intenção não era escrever sobre sangue, mas era escrever alguma coisa. Sempre gostei muito de carro. Sempre fui apaixonada por carro. Nunca tive um, não tenho nem habilitação, mas sempre gostei muito de carro. Eu trabalhei numa concessionária e aí o ponto de táxi também me fez essa, porque eu precisava conhecer os carros pra chamá-los, né? Pra saber quem era, pra saber quem não era, porque... eu precisava ter esse contato também com o meu trabalho, estar envolvida com o meu trabalho. Eu trabalhei numa concessionária por 1 ano, fiquei lá um tempão, foi muito legal. E aí esse ponto de táxi também me deu um start ainda maior. E aí eu conheci um pouco de mecânica, sabe? E aí, porque nessa parte da concessionária, na concessionária eu aprendi um pouco mais de mecânica porque eu estava mais envolvida com isso, né? Eu trabalhava no setor de revisão de seminovos, então precisava passar por um monte de coisa, vinha o mecânico, passava pra mim quais eram as informações que precisava ser revista no carro e tudo mais, enfim. E aí, a gente num rolezinho pra gravar pro Coletivo Incentivarte, né? Aquele dia que estava... Você não tava nesse dia, né? Não, nesse dia você não tava, que a gente foi no Beco do Batman. E aí começou a chover, a gente parou num canto ali, ficamos conversando, o pessoal do coletivo naquela época. A gente ficou conversando sobre os carros que estavam passando, sabe? Fazendo umas brincadeirinhas assim com o carro. Falei, poxa, vou escrever uma poesia sobre isso. Foi a segunda poesia que eu escrevi. E aí surgiu a ideia do carro-chefe. Como eu falei, foi um processo bem duro, porque eu estava entendendo ainda que eu sou poeta. E até hoje eu ainda tenho essa questão a ser resolvida, sabe? Tanto que eu assino os meus textos como jornalista, eu sinto que são duas personalidades, sabe? Eu assino como Patrícia Santos, mas nos rolês eu sou Afropati. E isso eu costumo realmente separar, sabe? De quem é artista e quem é profissional. Eu sinto que em nenhum momento isso se cruza, até a hora que chega o livro. Porque eu dou um profissionalismo pro meu trabalho, sabe? Que até então eu sinto que não tinha. E aí é esse processo de continuar escrevendo, porque eu preciso alimentar o meu livro, eu preciso fazer com que ele tenha a minha cara. Tanto que tá minha cara estampada lá, sabe? E aí meu livro foi eu mesma que fiz.
desde a parte da diagramação até a produção, a impressão das coisas. E aí o Coletivo Incentivarte é quem me fortalece nesse rolê. O Coletivo Incentivarte que eu digo sou eu e The John. Né, que somos essas duas pessoas que estão à frente do coletivo. E a gente comprou uma impressora, a gente consegue fortalecer outros artistas com isso. Hoje as nossas atividades são justamente essas, né? As intervenções nas escolas, as produções audiovisuais para os artistas independentes e ainda fortalecer com a cesta básica, e a gente ainda produz os livros dos artistas. Ao todo, a gente está com 7 títulos produzidos. Sabe? Já somos uma editora, já consigo considerar que o Coletivo Incentivarte é uma editora. A gente está se programando para melhorar isso, sabe? Tá em abril, a gente já quer voltar com esse trabalho, a gente já conseguiu planejar algumas coisas, já conseguimos conquistar outras para que a gente possa dar continuidade nesse processo. Eu quero sim fazer uma releitura do meu livro, acrescentar alguma coisa, talvez tirar outra, e mexer nisso para que realmente tenha um pouco mais da minha cara e dessa nova personalidade que eu criei, sabe, como Afropati. E qual que foi a visão disso? Porque eu sinto que mudou um pouco também a minha visão, como eu do momento que eu escrevi para agora, sabe? Eu conquistei coisas, eu conquistei pessoas, eu conquistei experiência, eu conquistei uma personalidade. Hoje eu consigo me entender como poeta. Eu já não sinto vergonha de falar que sou poeta, sabe? Não. Eu tinha vergonha de falar que eu sou poeta, sabe? Das pessoas interpretarem, tipo, não faz nada. Poeta faz o quê? O que faz um poeta? Eu sinto que até hoje ainda tem esse preconceito. Mas eu tinha vergonha de falar que eu sou poetisa, que eu sou poeta, que eu escrevo poemas, sabe? Isso é careta, isso é super cringe. Sabe? Ninguém faz isso mais hoje. Ninguém faz poesia. Como assim? Ninguém quem? A gente vai pra cena do slam e vê. A gente vai pro sarau e vê. A gente vai pra espaços que são voltados pra isso e vê. Só que até então minha família não sabia. Hoje eu sinto que a minha família respeita muito mais o meu corre, porque a minha mãe esteve no Slam SP. Ela me viu passar de fase. Sabe? Ela viu a estrutura que foi, ela viu que a gente recebeu uma grana pra estar ali, que tinha gente, que tinha público, que tinha pessoas fazendo com muito amor e muita entrega, sabe? Ela foi lá pra me ver, me apresentar, foi a primeira vez que ela me viu passar de fase, sabe? Pra semifinal de um campeonato estadual. Então, aquilo deu uma virada de chave, assim, tanto pra ela como uma pessoa que conhece mais um movimento, quanto pra mim, enquanto uma profissional que não é só mais uma jornalista. Sabe? Ela não me vê apenas como jornalista. Hoje a minha mãe entende que eu sou artista. Sabe? Eu falei pro meu pai hoje, pai, tô indo gravar um podcast. Meu pai ficou, nossa, que legal, onde que vai passar isso e aquilo? Eles se interessam pelo corre da arte hoje. Por causa do que aconteceu comigo no SP. Por causa do que eu consegui apresentar como Coletivo Incentivarte. O fato de ter sido contemplada com edital no Coletivo Incentivarte, de eles verem que tá chegando na casa deles as coisas, sabe? Chegou câmera, chegou isso, chegou aquilo, chegou o gimbal, chegou tudo que a gente precisava. Sabe? Chegou tudo. A gente conseguiu comprar com dinheiro de arte. A gente conseguiu fazer o nosso corre virar com arte. Como que você não respeita a partir do momento que você materializa isso? Sabe? Então, assim, foi um divisor de águas muito grande na minha vida no SP. Hoje eu não consigo escrever com o tempo que eu tenho, sabe? Eu escrevo 4 textos por dia para Alma Preta, me consome um tempo muito grande e me consome uma energia muito grande também. Né, a ponto de eu precisar escrever diariamente sobre textos voltados ao racismo, textos que falam sobre pessoas pretas morrendo. A gente precisa ainda assim falar sobre isso porque são denúncias, sabe? A gente precisa denunciar esse tipo de coisa, mas me desgasta ao mesmo tempo. E aí eu termino meu trabalho e eu quero fazer nada, sabe? Eu quero pensar em outra coisa, eu quero ler um livro que fale sobre enaltecendo uma pessoa preta. Sabe? Eu quero ler alguma coisa que seja positiva. E eu quero escrever sobre, mas eu tô cansada. Sabe? Então, assim, eu ainda preciso adaptar a minha rotina para que eu volte a escrever. Eu tenho esse interesse em voltar a escrever, não necessariamente competir novamente, sabe? O que eu vivi no Slam SP foi muito legal, foi muito bom, sou extremamente grata, mas eu não sei o quanto eu quero viver isso de novo, Kiko. De verdade, assim, foi muito bom o que eu vivi, foi muito legal, mas eu não sei o quanto isso foi... que isso fez parte de mim a ponto de eu querer dar continuidade, sabe? Foi muito bom, foi muito legal e sou de novo. Vou repetir, sou muito grata ao que eu vivi ali, mas não é isso que eu quero, sabe? Eu quero sim fazer o Slam acontecer, mas eu quero organizar o meu.
Eu quero fazer eu quero trazer pessoas para pessoas conhecerem, sabe? Eu quero levar para as escolas, a gente está com esse projeto de levar o Islã para as escolas. Eu quero levar pessoas que pessoas possam conhecer e também quero me mostrar. Sim. Mas eu não quero competir. Eu não quero ouvir um 8 de uma poesia que a pessoa não entendeu, sabe? Porque não é o que tá todo mundo fazendo. Os textos que eu escrevo não são pra isso. Nunca foram. Eu nunca escrevi um texto pensando em Islã. Cara, eu nunca escrevi um texto pensando nisso. Nunca. Então eu sinto que esse movimento não faz parte de mim. Ou que eu não faço parte dele de alguma maneira. Não como competidora. Eu tô sempre que possível para assistir, para apreciar, para torcer pelas pessoas que eu gosto, para ouvir uns textos legais, para ver umas performances e conhecer novos artistas, mas não necessariamente estar ali como uma pessoa competidora. Essa competição que tem no Islã não é algo que faz parte de mim, sabe? Muito fé. Eu fiz parte da primeira formação do coletivo Incentivo Arte, tenho muito orgulho de falar disso, entrou para minha história. Após a minha saída, eu estive com vocês na premiação quando vocês ganharam o troféu Periferia. Eu tava lá, fiquei muito feliz de fazer parte daquele momento. Foi muito louco e, mano, é muito bom quando essas coisas fazem parte da nossa história, tá ligado? Mas é isso, a gente vai chegar no momento da hora do podcast. Será risada, essa é né? muita novidade. Mano, a gente tem um quadro aqui no nosso podcast que chama Prato Fácil, Papo Difícil, onde eu faço uma pergunta polêmica pro convidado e aí ele tem que se responder, né, mano, e tal. E já linka porque a gente tem fome de justiça também, né? E aí a gente tem fome de comida também, né, mano? E a gente sempre faz aí uma comida especial, um rango especial, apesar de fácil, especial, mas faz a pergunta polêmica. Prato fácil, papo difícil. Você tá preparada? Não, mas vamos lá. Mas não tem problema também. Então, mano, sem mais delongas, já vamos pro quadro, certo? Prato fácil, papo difícil. Já prepara aí seu psicológico, certo? Porque vai ser daquele jeitão. E esse é aquele momento, né, Paty, que a gente vai falar sobre aquele assunto polêmico. Mas vai degustando aí esse omelete. Mano, isso aqui conhecido popularmente na Bahia como omelete, né? É muito top, parece um nuggets, né? Muito gostoso. Cara, que vocês têm sorte que não tem cheiro. Tá muito gostoso o cheiro disso aqui. Muito bom, né, mano? Adorei. Vou fazer com certeza. Tá preparando o psicológico? Tá não, né? Mas vai assim mesmo. Mano, a pergunta que eu tenho pra fazer é... Geralmente eu vou direto à pergunta. Mas eu vou dar uma contextualizada agora. Você é uma pessoa que tem uma ligação muito grande com o esporte, né? Eu creio que... Acho que até te ajudou a chegar ao jornalismo, né? Você estava contando. E eu queria agora a sua opinião. Mano, é polêmico. O que você acha sobre a inserção de pessoas trans nos esportes? Muitas pessoas estavam colocando aquela situação lá de uma mulher trans que estava num time de vôlei e gerou toda aquela polêmica. E na sua visão, como que isso se dá? Como é que é a fita? Sinuca de bico, hein? Sinuca de bico. Foi foda, né? Foi pesada. Mas assim, lugar de mulher é onde ela quiser. Não. Quer jogar? Joga. Quer estar num time feminino? Esteja. Que tenha espaço para essa escolha. Sabe? Eu não acho que a saída seja criar um time de mulheres trans. Isso segrega ainda mais, sabe? Eu não acho que seja esse o caminho. Também não sei te dizer qual que é a solução, mas a minha resposta para essa pergunta é muito clichê. Lugar de mulher é onde ela quiser, sabe? Onde ela quiser estar, esteja, sabe? A gente precisa de políticas de inserção delas no esporte, seja o esporte que for, sabe? Eu sinto que eu não tive a possibilidade de dar continuidade na minha carreira de atleta também por falta de incentivo, tanto financeiro quanto da vida mesmo, sabe? Mas é isso. O que uma mulher quiser fazer, que ela seja livre para fazer o que ela quiser, sabe? Essa é a minha visão. Não acho que segregar seja o caso de, sabe? Como eu falei, não acho que seja o caso de colocar categorias para mulheres. Não é assim, sabe? Que ela esteja onde ela quiser estar e seja aberta as portas para isso. E a gente tá falando disso, só reforça
a não naturalização disso, né? Já era para ser natural. Exatamente. Já não era para caber esse diálogo se realmente fosse normal já há muito tempo, que já era para ser. Cara, e está atrasado, né? Exatamente, atrasado muito. Porque assim, eu não sei se você sabe, mas o futebol feminino, durante muitos anos, os caras já estavam jogando na Copa do Mundo e mulheres eram proibidas de jogar futebol. Como que a gente não tem um atraso no futebol feminino dessa maneira? Os caras costumam dizer que o futebol feminino não é legal, não tem organização, não tem tática, não tem técnica, não tem firula. Cara, a gente tem 40 anos dessa conquista. Enquanto o Brasil há 40 anos atrás já era campeão mundial, a gente estava proibida de jogar, sabe? Era proibida de votar, era proibida de um monte de coisa. Como que a gente não tem um atraso? Sabe? Não tem como você querer colocar no mesmo lugar com dois pesos diferentes. E é triste a gente ter, tipo, uma referência quando a gente fala de futebol feminino e vem na ponta da língua a Marta. Exatamente. Sendo que no futebol a gente tem uma gama de referências que a gente fala. Essa falta de política, né? De políticas que possam fortalecer as mulheres no esporte. São diversas questões que interferem, né? Para a mulher se dar bem em qualquer ramo da vida. Né? O fato de engravidar é sempre um problema. As mulheres precisam parar a carreira delas para fazer uma escolha entre ser mãe e ser uma atleta. Entre ser uma mãe que é atleta, tem muitas barreiras até lá. As questões fisiológicas são outras questões que precisam ser adaptadas de alguma maneira para as mulheres, sabe? Eu acho que adaptações sim precisam ser feitas para que a gente possa em algum momento estar num patamar tão bom ou até maior, sabe? As mulheres têm muita capacidade para ser tão boas quanto no futebol masculino, sermos tão boas quanto em qualquer coisa que homens fazem, sabe? E quiçá melhor, sabe? Eu tenho certeza disso. Só que é isso, a gente precisa de oportunidade, de políticas que fortaleçam as mulheres estar nos mesmos espaços, com as mesmas possibilidades, sabe? Não é justo um mesmo campeonato feminino e masculino ter uma diferença gritante de premiação. Sim. No vôlei mesmo é assim, sabe? Tem o Grand Prix de vôlei, se eu não me engano teve uns anos atrás aí, que era tipo 50 mil para quem ganhasse no masculino e tipo 5 pro feminino. Sabe, é uma disparidade muito grande. Esse tipo de coisa não pode acontecer. Como que a gente incentiva, como que a gente quer que as meninas sejam tão boas quanto os caras, que as mulheres sejam tão boas quanto os caras, se nem de longe a gente está perto das oportunidades que eles têm, sabe? É como eu falei, essa questão da proibição atrasou muito as mulheres para terem esse patamar, para ter essa possibilidade de jogar futebol um dia, sabe? E é isso, cara, políticas públicas, a gente precisa disso, de incentivo. Visão. Paty, antes da gente finalizar, fala dos seus projetos futuros, deixa a sua rede social aí pra galera te acompanhar. E é isso, deixa um recado caso queira. Bom, minhas redes sociais é Afropaty Santos, Paty com Y, em qualquer lugar. Não tenho muitas redes sociais também, mas no Instagram principalmente, no Twitter é esse. Bom, projetos futuros, dar continuidade, né, no edital que a gente conseguiu para esse ano, né, para o Coletivo Incentivarte, e dar continuidade nisso e fazer essas coisas acontecerem. O nosso Slam Estudantes acontecer nas escolas de Itapecerica da Serra, o nosso filme que a gente está produzindo para esse ano, até dezembro ele vai estar aí, e quero muito que você esteja lá, hein, com a gente para nossa estreia, em breve vai estar aí, se Deus quiser. E é isso, cara, eu tô muito feliz com o que eu tenho conquistado até aqui. Sou muito feliz com a minha vida atual. Quero voltar a estudar. Quero fazer uma pós esse ano. Deus me abençoe. Para conseguir voltar a estudar esse ano, quero fazer uma pós voltada novamente para etnia, raça, gênero. É o que eu tô muito envolvida nesses últimos meses, assim, principalmente depois da Alma. E é isso. Sucesso, luz e na caminhada. Satisfação. Família, sigam muito a Alma Preta Jornalismo. Por favor. Sigam muito a CUFA. Sigam muito o Coletivo Incentivarte, a Cufeliópolis. Sigam muito o podcast Caran de Rua. Sigam muito o Isvan Dazaki, certo? Maloqueco. Sigam muito o Maloqueco, certo, família? E, mano... Obrigada pelo convite. Eu que agradeço, parceira. Foi ótimo estar aqui pra Tamo conversa junto. Muito boa. Eu que agradeço, mano. Sempre. Satisfação. Obrigadão. Um salve pra minha quebrada Zakinashi. Quer deixar um salve pra sua Jardim quebrada? São Luís! Que eles piquem, pô. Satisfação. Mais uma vez, ao edital tá patrocinando nós, deixando nós fortão daquele jeito. Esse foi o 8º
episódio do podcast Caranha de Rua, certo, família? Tamo juntão, tenha um ótimo dia, uma ótima noite e é nóis!